aqui, representando a Federação Espírita de Mato Grosso do Sul. Esse trabalho que começou hoje à tarde, vai se estender até amanhã. E hoje eu tive essa oportunidade para mim, de me falar aqui hoje. Antes de mais nada, ia fazer assim até uma pequena confissão. Eu não sou espírita de nascença, me tornei espírita já passado de poucos anos, 15 anos para cá. Na minha adolescência, quando eu era católica, família católica, quando eu via essa parábola para mim era pedra no sapato. Eu não conseguia entender isso. Para mim isso não fazia o menor sentido. Que, olha, naquela minha ingenuidade de adolescente, de uma maneira extremamente cartesiana até, como? Aquele que dissipa tudo, que acaba com tudo, pode ser tão bem recebido e ter tantas vantagens que o outro que ficou ali ao lado ter sido tão relegado, ter ficado assim tão excluído. Isso para mim não fazia o menor sentido. Então, quando eu me propus, ou melhor dizendo, quando eu tive essa oportunidade de estudar essa palavra já com o conhecimento espírita dentro da doutrina, aí eu pude entender. E aí eu pude visitar muita beleza que tem dentro dessa palavra. E aí eu me apaixonei por ela. Então a gente sai da pedra e entra nesse amor total, né? Muito bem. Essa parábola, ela se encontra em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Ela faz parte de 3 parábolas que Jesus deu como resposta ao entrar em uma casa de um fariseu e ele, toda vez que estava em algum lugar que estava sempre acompanhado, e evidentemente, né, era todo tipo de gente que acompanhava Jesus, inclusive publicanos, outros fariseus, outros pecadores, enfim, né? Afinal, eram todos pecadores, né? E aqueles que se consideravam melhores vendo aquilo, comentaram: olha, onde vai, como, né? Veja só quem o acompanha, que tipo de gente, ele até come com eles. E Jesus, que não perdia uma única oportunidade que fosse para ensinar, ele prefere 3 parábolas. Uma é a da ovelha perdida, né? Então, também já deve conhecer, né? A ovelha que se perde, o pastor sai à sua procura, retornar se nenhuma ovelha do meu rebanho será perdida. A outra é a da dracma perdida, da mulher que perde a dracma e ao varrer a casa inteira, descobre, consegue encontrá-la, né? Fica feliz por encontrar aquela dracma que tinha sido perdida. E a terceira é o nosso objeto de estudo hoje, que é o filho pródigo. Essas 3 parábolas, elas vão falar exatamente sobre essa solicitude do pai com relação a esses filhos que se perderam e que retornam, né? Então, ela demonstra exatamente isso. Então, é com isso que a gente vai trabalhar. Mas tem mais nada, todo mundo conhece mesmo a parábola do filho pródigo, ou é aquela coisa mais ouvi dizer, todo mundo, né, os 2 irmãos, o mais novo pede toda a herança que ele carne, sai, dissipa tudo, né, numa terra longínqua, ele se arrepende, volta à casa do pai, é recebido tão bem pelo pai, e o irmão, quando vê aquela festa, né, que até o pai manda matar o ovinho gordo, o mais velho fica indignado e fala: olha, né, eu nunca recebi um cabrito para comemorar com os meus amigos, e esse, se for tudo, né, fica com tudo isso, né? Então, realmente chama a atenção. Então, ok, posso continuar, não tem problema, né? Todo mundo conhece.
dissipa seus bens, gasta mais do que necessário. É o gastador, esbanjador, o perdoado. Então a gente já pega aqui nessa definição, uma definição pejorativa, uma definição que mostra uma pessoa, né, não muito boa, com seus defeitos. Mas o dicionário, a gente sabe, né, tem uma definição, depois naquele ponto e vírgula, continua com uma outra definição, e aí tem essa aqui, generoso, liberal. Opa, ele já não é tão isso. Então o pródigo já não é mais aquela pessoa tão horrível, né, tão largada, tão dissoluta como ela aparenta. Ele pode ser também, essa palavra pode significar generoso, liberal. Né? Ele foi pródigo nos seus ensinamentos, né? Então, a pessoa foi pródigo, né? Demonstrou bastante, ela falou bastante, deu vários ensinamentos. E a última definição tem a ver exatamente, o próprio dicionário já faz essa junção da palavra do pródigo com o filho, já remetendo a essa parábola, né? Que é aquele que aí está sendo a parábola do Evangelho, retorna à casa dos pais depois de longa ausência. E o interessante do dicionário é que ele não diz que quando ele junta o pródigo ao filho, ele só fala sobre isso, sobre essa longa ausência. Né? Ele não continua condenando o próprio filho pródigo. Então também já nos dá um alento ao lermos esta definição. Tá certo? Bom, nessa parábola a gente vai encontrar três grandes personagens, né? Que é o filho mais moço, o pai e o filho mais moço. Quem é esse filho mais moço? Esse filho mais moço nada mais é do que todos nós que somos pecadores, né? Mas ele tem uma vantagem. Embora ele seja um pecador dissoluto, que vai dissipar os bens, mas ele também vai demonstrar na parábola que ele tem, em meio a tudo isso, virtudes também. Ele não é uma pessoa só voltada ao lado do lado mais ruim, né? Ele tem virtudes também. Já o filho mais velho, ele vai estar na outra ponta. Enquanto esse é o dissoluto, esse aqui na realidade, ele é o filho mais egoísta, ele é o filho mais aparento. Ele é aquele que continuou na casa do pai e que também é um pecador, afinal das contas, também vai nos representar, né? Só que ele tem um outro lado. E nesse filho mais velho, quando a gente vai estudando essa parábola, a gente vai percebendo que ele não tem muitas virtudes para serem demonstradas, como eu, na minha ignorância adolescente, imaginava, né? Meu pai. Bom, o pai aqui eu acho que é o mais fácil, né, da gente identificar. Esse pai é o grande mediador entre os dois filhos, entre todos nós, seja neste momento ou seja neste momento, e nada mais é do que o próprio Pai Celeste, né? Então, são esses três personagens que a gente vai poder aqui analisar um pouquinho mais profundamente. Para começar, a gente vai começar com essa figura, que é o pai. Então vamos lá. Esse pai atende com amor e misericórdia as diferentes necessidades evolutivas de seus filhos, todos nós. Ele demonstra respeito do livre-arbítrio. Quando isso? Bom, no momento que aquele filho mais novo chega ali e pede a parte que lhe cabe na herança, ele não discute. O pai não discute. Ele entrega tudo aquilo que lhe é de direito, todos os seus bens que são de direito daquele filho. E ele consegue perceber que aquele filho está num nível evolutivo diferente do outro. Que aquele filho necessita sim daquela aventura, vamos dizer assim, né? Ele precisa sim passar por aquela experiência que ele está se propondo. O outro já está no outro ponto, está ali no outro momento. Então, ele respeita o livre-arbítrio. E é isso que Deus faz conosco.
Ele respeita todo o livre-arbítrio de cada um de nós. Ele não interfere. Ele vai respeitando. Até um determinado momento, né? Até o dia que a gente não acredita. Mas a base é esse respeito. E aí, até vendo e trazendo assim, para um olhar até mais terreno, vamos dizer assim, nós, enquanto pais e mães, né? Quanto que a gente respeita dessa maneira o livre-arbítrio do meu filho? Quanto que a gente não quer se intrometer e dizer para ele: não, você está fazendo errado, você não faz isso, eu não vou te deixar, não vou te dar isso, você vai fazer bobagem, né? A gente esquece que cada um e cada filho nosso, né? Principalmente a gente, quando tem mais de um, tem o seu direito, sim, às suas aventuras, exatamente nesse sentido de aprender e de evoluir. E na volta, esses dois momentos são bem interessantes. Quando esse moço, depois que passa todo o sofrimento que ele passa nessa terra longínqua e retorna à casa do pai, ele vem chegando ali de longe, e esse pai olha e vê que ele está entrando, não espera chegar. Ele sai no encontro e vai e recebe com beijos, com abraços, ele recebe o maior carinho do mundo, não é? E olha que interessante, né? Por que isso? Porque se a gente for parar para pensar, é exatamente isso. Deus, o Pai, ele acaba tendo que descer até nós para nos receber, para nos acolher, porque nós temos tantos erros, mas tantos erros, somos tão pesados, a gente não tem ainda essa condição de nos elevarmos para Ele com essa facilidade toda, muito mais fácil para Ele, né? Descer até nós, nesse sentido, né? E o que também mostra aqui é que Ele não exige desculpas, Ele não exige nenhuma justificativa. O filho até se propõe na parábola, porque quando ele toma a decisão de voltar para casa, ele fala: eu vou voltar para o meu pai, porque os trabalhadores da casa do meu pai, eles têm que comer. Eu aqui estou apacentando porcos, estou tendo que comer a lavagem dos porcos. Enquanto que os trabalhadores do meu pai estão lá e têm abundância de pão. E eu aqui não tenho. Então, mas eu vou voltar, mas eu vou voltar não como filho, eu vou voltar como trabalhador. E esse pai nem deixa ele falar. Quando ele encontra esse pai, ele recebe com tanto carinho, com tanto amor, ele não pergunta nada, ele não exige nada, ele perdoa no ato, é um desprendimento total. A gente até perdoa, filho, né? A gente até perdoa, né? Que mãe que não perdoa? Por mais que eles aprontem, a gente perdoa. Mas que a gente está ali. Você viu, né? Eu te falei, né? Você pensa, na próxima vez, você pensa antes de fazer. A gente sempre dá uma cutucadinha. Agora, quando esse amor é tão grande, tão verdadeiro, tão sublime, como o amor do Pai por nós, nem exigir desculpas, nem exigir justificativas, explicações, ele nos exige. E aí, na parábola, não sei se vocês se lembram, ele, além de receber esse filho com muito amor e carinho, ele manda os servos trazerem a roupa, o anel, a sandália, além de mandar matar o novilho cevado para poder fazer a festa. Afinal, o que são essas roupas, né? O que será que Jesus queria dizer com essa roupa? O que é isso? Né? Explicação terrível. E aí, a gente vai perceber que são concessões que a misericórdia divina está dando a todo aquele que realmente se arrepende e se propõe a mudar. Porque é isso que esse filho vai fazer. No que ele se resolve, levanta, fala: vou retornar à casa do meu pai, o que ele está querendo dizer? Eu vou me transformar. E aí, que são as roupas? A veste nada mais é do que a própria dignidade dele, enquanto herdeiro, enquanto herdeiro dos bens da terra. Tanto a roupa como o anel. Porque o anel naquela época significava o poder, o senhorio, né? Ele era o dono das terras, dos bens, enfim, ele era o dono. Então, essa roupa é a sua dignidade que ele toma ao retornar à casa do pai, a sua dignidade espiritual, e esse anel vai significar exatamente que ele volta a
ser herdeiro daqueles bens do pai. Né? Ele volta-se. E a sandália é uma maneira carinhosa de dizer que o pai vai ampará-lo nesse retorno à casa, nessa volta, nessa sua transformação, para que seus pés nessa caminhada não fiquem calejados. Então, quando a parábola fala dessas três roupas, né, da roupa, da sandália e do anel, a gente consegue entender dessa maneira, que é uma maneira muito única. Né? Então, esse seria o que a gente poderia interpretar desse personagem que é o pai. Aí a gente vai analisar esse aqui, que é o filho pródigo, que é o filho que retorna. Quem é esse filho? Né? Filho moço, filho pródigo. Como eu já falei, pecadores cujas faltas transparecem. Eles sabem que são pecadores. Eles têm consciência das suas imperfeições. Ele é transparente, ele realmente sabe que ele estava errado. Ele não se culpa em momento nenhum, ou melhor dizer, ele se culpa. Ele não culpa o pai, ele não culpa a situação, ele não culpa absolutamente nada quando ele se vê naquela situação de tanta penúria, ao ponto de ter que apacentar os porcos assim, daquele cidadão. E ele tem essa consciência, e é isso que vai fazer com que ele retorne a essa casa com mais tranquilidade. Então, são essas pessoas que sabem que não são perfeitas. Todos nós sabemos que nós não somos perfeitos, mas às vezes a gente fica se achando que nós somos melhor que os outros, né? Ou fica querendo jogar a culpa daquilo que nos acontece, né? Para Deus, para o vizinho, para o amigo, para aquele outro, para quem me fechou, para quem for para qualquer outro lado, não aceita seus próprios erros, né? O que é interessante, que é uma personalidade ativa. Por que a gente fala que é uma personalidade ativa? Ele vai lá, pede para o pai os seus bens, porque ele quer viver novas experiências. Ele quer viver uma vida material, vamos dizer, e isso nos atrai. Se a gente parar para pensar, essa vida material está aqui, nos chamando a todo instante. Não é verdade? Nós estamos assim, tendo a todo minuto, né, tendo esse convite para que a gente deixe esse nosso lado e vamos partir só para o lado material. E é isso que ele acaba fazendo. E, como diz a parábola, ele vai para uma terra longínqua. Ele fica longe do pai. Aí eu pergunto, se esse pai é Deus, e Deus tem toda parte, como é que a gente pode ficar distante do lar? Como é que a gente pode ficar distante do pai, se Deus está em toda parte? Não teria como. Mas a gente fica. Porque a gente fica, não por essa distância física, se pode dizer isso, a gente fica por conta do coração, que é o nosso lado espiritual, o nosso lado emocional. Quando a gente se afasta desses bens espirituais que esse Pai está nos dando, quando a gente deixa tudo que Ele está nos ensinando e fica muito mais interessado nessa nossa vida material e esquece o que o Pai está nos ensinando, a gente está distante do lar, a gente está distante dele. Então é nesse sentido que a parábola está falando sobre essa terra longínqua para onde esse filho acabou. O desregramento que ele demonstra, aquele processo de luto, por acabar com tudo, e a própria parábola fala que gasta tudo com prostitutas, com festas, com todos esses, tudo que teria de coisa mundana, ele depois vai demonstrar um grande sofrimento. Porque logo em seguida se abate naquela cidade, naquela terra longínqua, uma grande fome. E por ter essa grande fome, esse rapaz vai procurar uma pessoa, pedir alguma coisa, e a única coisa que essa pessoa oferece é ir lá e cuidar dos meus porcos. E a fome dele era tão grande que ele fica comendo a própria lavagem dos porcos. Que coisa. A que ponto ele, que
que tinha tudo na casa do pai, que tinha tanta coisa na casa do pai, que ponto ele chegou pelo seu livre-arbítrio, pela sua escolha, porque ele escolheu essa vivência, ele quis experimentar essa vivência, e ele sabe disso, tanto que é o que ele faz. Ele se acha realmente o único culpado. Ele tem certeza absoluta que ninguém tem nada de culpa disso, apenas ele. E ele toma essa consciência e ele fala, ok, estou errado, vou voltar para o meu pai, como trabalhador. Não. E isso demonstra esse arrependimento. E esse arrependimento de retornar à casa do pai é exatamente os nossos ajustamentos perante o que divino. E aí a gente também pode interpretar isso tudo como as nossas sucessivas reencarnações. Porque a cada vai ser muito difícil nessa nossa uma única existência, a gente se arrepender de tudo que a gente vem cometendo, né? E ser tão bem recebidos na casa do Pai com tanta festa. Nós vamos nos arrepender muito, nós vamos ter que nos ajustar de muitas coisas. E esse nosso reajuste vai vir através das nossas reencarnações. Certo? Por aí que a coisa vai acontecer. Então, e ele também demonstra uma grande humildade. E isso vai contar muito nessa sua volta à casa do Pai. Essa humildade de não querer voltar como filho, como herdeiro, né, como dono de terra, e sim querer voltar como trabalhador. Então, a gente tem esse personagem dessa maneira. Observar essas colocações. E aí, tem uma coisa que a gente precisa perceber. Essa parábola fala muito na dissolução da riqueza, tá certo? Essa é a ideia que ela passa, a princípio, olhando, como eu disse no começo, de uma maneira até meio cartesiana, tá certo? Ora, ele recebeu bens e gastou os bens, perdeu os seus bens. Acabou. Mas se a gente se aprofundar mais, a gente pode pensar que não é só em termos de riqueza que a gente tem que tomar cuidado para não sair daí esbanjando absurdamente e com isso perdendo esse direito de estar junto ao Pai. Né? Uma coisa que a gente também tem que tomar muito cuidado, não gastar dinheiro no demônio, é a nossa inteligência. A gente tem quantas pessoas que a gente conhece, ou ao longo da história a gente pode perceber, se a gente não tem assim, mas a gente percebe ao longo da história do mundo, quantas pessoas que foram agraciadas com tamanha inteligência, com tamanhos dons, e aí ela e acaba perdendo em coisas não para o bem, né? Em atitudes, em utilizar essa inteligência não para o bem. Outra coisa, e a gente falou muito disso hoje, né? É a perda do tempo. Como a gente também tem que prestar atenção se nós não estamos desperdiçando o nosso tempo em coisas inúteis, em coisas fúteis. E hoje em dia, o tempo tem sido um bem extremamente precioso, não é? Hoje no nosso trabalho à tarde foi comentado isso. Quanto que a gente não consegue fazer esse nosso trabalho de evangelização, o trabalho na casa, enfim, o trabalho no bem, porque nos falta tempo. Aí a pergunta é, o que nós estamos gastando? O que estamos desperdiçando esse tempo? Então isso é uma reflexão que também a gente tem que fazer, tá certo? Porque pode ser que a gente esteja gastando tempo com coisas que não vão nos levar a nada. Uma outra coisa, um outro lado que também a gente vê, infelizmente, ser muito desperdiçado, é com a imaginação excessividade. Quantos artistas, ok? Não vou ficar discutindo gosto, porque gosto a gente sabe que não se discute. Mas tem coisas que nos chocam mesmo, né? Tem algumas artes que a gente fica meio complicado, meio chocado. E às vezes até mesmo alguns artistas que usam a sua arte, a sua imaginação, essa sensibilidade que é tão divina, para coisas que não são muito do bem, né? Acabam se voltando a atitudes
atitudes também desregradas, atitudes já com um caminho mais enorme. Então, é algo também que tem que se tomar cuidado. Mas isso tudo são coisas até fáceis da gente entender, fáceis da gente perceber e da gente até tentar se consertar. O nosso entendimento, talvez o maior desperdício que a gente esteja fazendo, que a gente tem que tomar o maior cuidado e evitar ao máximo de desperdiçar, são as oportunidades. E essa tirinha aí eu achei assim brilhante, né? A menininha perguntando: quem mandou vir para nos trazer? E o gatinho respondendo: 265 oportunidades. Então, a gente tem todo dia, a cada dia, uma oportunidade para a gente se arrepender e voltar para a casa do Pai, para a gente agir dentro do bem, para a gente tomar uma atitude e fazer alguma coisa que realmente seja útil, que realmente dê retorno bom para as outras pessoas e para nós mesmos. Então, esse talvez seja o grande problema, a grande dificuldade que a gente tem, né? É saber enxergar as oportunidades que nos aparecem e não desperdiçá-las de maneira nenhuma. Elas estão aí, surgindo a cada dia. E aí, ficou faltando falar sobre esta figura aqui, que é aquele filho mais velho que ficou junto ao pai, que não o abandonou, que respeitou e sempre respeita e sempre respeitou os seus mandamentos, que sempre trabalhou e que nunca ganhou nem um cabrito, como ele mesmo disse. E aí a gente começa a perceber que essa pessoa nada mais é do que os egoístas, aqueles que se julgam isentos de culpa, porque ele não acha que ele tem culpa de nada. Olha, eu fiquei aqui o tempo inteiro, eu respeitei todos os seus mandamentos, eu cumpro tudo aquilo que você me manda fazer, eu estou aqui todo dia. Por que eu não sou agraciado da mesma maneira que esse meu irmão que voltou e depois de acabar com tudo, né? Aí a gente até pode também tentar enfim, já coloquei todo mundo aqui, mas agora a gente também pode interpretar essa acusa dele, essa maneira de pensar, até mesmo como aquelas pessoas que têm na sua religião como a única verdadeira e não entendem como o pai pode receber os outros. Os outros estão errados, eles não seguem aquilo que eu penso. Por que o pai vai receber os outros, né? Então, essa também é uma maneira de entender. E ele é uma pessoa de sentimentos inferiores. A gente vai percebendo são esses nossos sentimentos. Sobrina, ciúme, inveja, mesquinhez, rancor, extremamente rancoroso nessa fala. Ora, por que ele recebe ou não recebe nada? A preguiça. E quando eu li essa da preguiça, eu falei: por que preguiça? Ele não está ali do lado. Mas na realidade ele está ali do lado porque é bom. Ele está ali do lado seguindo só aquilo que o pai está falando. Ele não se abre a novas experiências, a um aprendizado, a uma evolução um pouco mais rápida, um pouco maior. Eu vou fazendo aquilo que é para fazer todo dia e ponto. Já está de bom tamanho. Não preciso de mais nada. Não, porque ele é o orgulho, é a presunção, porque ele se acha. Eu fiquei aqui, melhor do que ele. Né? Transigente. Então, os atos dele são sempre negativos. É uma pessoa, e a gente conhece muitos, que se não tem vícios, também não tem virtude. É uma pessoa extremamente fiscalizada. E aí a gente lembra daquele ensinamento que a gente tem dentro da doutrina, que não adianta a gente só não fazer o mal. Porque não fazer o mal é fácil, né? É um ato de preguiça não fazer o mal só. Fazer o mal também, né? No meu dia a dia eu não faço mal. Mas não adianta. A gente tem que ter aquela atitude, tem que ser ativo. No quê? No bem. Então também, se ele não tem vícios, ele também não tem virtudes. E aí ele acaba ficando essa coisa descartada, essa coisa tudo. Ele não tem esse amor. Ele não demonstra o amor. E aí,
sigo tudo que o padre fala, o pastor fala, enfim, eu sigo tudo que me ensinam, eu estou fazendo tudinho aqui. Mas ali, né, naquele sol, naquela coisinha, não age além daquilo. Então, ele está ali na casa do pai, ele está ali dentro. Mas ele não está transformado. Mesmo porque, ao sentir todos esses sentimentos no retorno do filho, do irmão, ele inclusive demonstra que ele não tem o amor, que é o mais importante, que é o amor ao próximo. Porque na realidade, o que ele devia, qual seria se ele realmente seguisse os mandamentos do Pai e estivesse tão bem introjetado dentro dessa casa do Pai? Qual era a atitude que ele tinha que ter tido ao saber do retorno desse irmão? Ele tinha que ter se alegrado, ele tinha que ter festejado. E por ele não se alegrar, e por ele não festejar, e por ele não ter essa demonstração de amor que ele deveria ter tido, ele não entra na casa do pai, na volta do irmão. Porque quando o irmão retorna na parábola, e ele fica revoltado, porque ele pergunta para o servo diz que era por conta da volta do irmão, o pai sai e vai chamá-lo, vem, entra, é seu irmão, volta, entre comigo na minha casa, em casa. E ele se recusa, e ele fala, né? Ora, pai, nunca recebi nada. Então ele não demonstra o amor que ele deveria ter demonstrado, né? Então ele não sente esse amor. Se ele não sente o amor, que é o mais importante, ele não entra de volta na casa do pai, ele não tem como voltar para a casa do pai. E eu acho essa imagem é muito bonita, né? Da gente poder entender que realmente é através do amor. E também é interessante que a gente pode fazer uma comparação da fala desse irmão, desse filho, com aquela outra parábola que Jesus nos conta também, do fariseu que estava orando no templo. E que ele está ali batendo no templo também, dizendo, né, que graças a Deus ele era daquele jeito, ele cumpria todos os rituais, tudo que era mandado ele fazer, ele fazia, enquanto que aquele publicano que estava ali, né, ele não era mesmo digno de entrar ali, mas ele não, ele estava ali, ele era. Então a gente pode comparar a mesma fala desse irmão, que não se alegra com a volta do outro, desse irmão, desse filho que diz ao pai, nunca me deu nada, eu sempre estive aqui ao seu lado, porque eu me acho melhor do que os outros, porque se eu fiquei aqui eu sou melhor do que os outros. Dá para comparar tranquilamente a mesma fala com essa fala do fariseu batendo no peito. Eu estou aqui, graças a Deus, assim, eu sou desse jeito, então eu vou entrar no reino do céu, enquanto aquele publicano ali, né? Não vou poder fazer a mesma coisa. Então a gente pode até fazer essas comparações entre as parábolas. E aí a gente tem nessa parábola algumas manifestações da própria lei de Deus, né? Das leis naturais. Uma delas não tem jeito. Todos retornaremos para o Pai. A gente pode errar, a gente pode, né, fazer todas as bobagens que a gente faz, mas um dia a gente vai retornar à casa do Pai. Porque esse Pai é esse amor incondicional. Esse Pai é essa justiça, é essa sabedoria absurda, né? Não tem nem palavras para a gente poder mensurar isso. Então, nós com certeza vamos retornar ao Pai. De que maneira nós vamos retornar a esse Pai? Através dos nossos arrependimentos e das nossas reencarnações, que são os nossos reajustes, né? A gente percebe perfeitamente a lei da causalidade, ou seja, causas más, efeitos dolorosos. Ele fez todo o seu desregramento, ele teve o seu efeito, que foi passar aquele tempo todo apacentando povos, né? E ele sabia que ele era o único culpado. Então é outra lei divina, é outra lei natural, claramente percebida dentro dessa parábola. E o Deus também é aquilo que eu falei no começo, né? Que o Pai divide a herança de maneira justa e respeita o
dos herdeiros, né? Porém, é aquilo que também a gente comenta. Ó, ok, vou respeitar o seu livre-arbítrio. Vou deixar você ir para você errar. Você vai, você erra. Daqui a pouco você vai, você erra. Daqui a pouco vai, uma hora você vai levar uma para aprender direitinho e aí você vai agir da maneira que teria que já ter agido há muito tempo para poder retornar à casa do Pai, né? Então, esse nosso livre-arbítrio, embora seja livre, né, ele não é tão livre assim. Se a gente for pensar na existência, sim. Se a gente for pensar na vida inteira, né, na imortalidade como um todo, a gente percebe que não é tão livre assim. Uma hora a gente vai ter que passar por algo que vai nos pôr no caminho certo, né? E aí, outra coisa que é muito interessante da gente analisar nessa parábola é esse período de apacentador de porcos. E aí a gente vai ver alguns ensinamentos que a gente pode até dizer que são ensinamentos ocultos dessa parábola. O que é a herança desperdiçada? Nada mais é do que o desprezo pelos valores espirituais concedidos por Deus. Que valores espirituais são esses? Né? É o discernimento do bem e do mal. É o juízo que nós temos, né? A solução do próprio juízo. É tudo aquilo que Deus nos dá e que Ele acabou desperdiçando. Então, todo aquele conhecimento, todo esse amor, e Ele foi desperdiçando tudo ao longo daquele tempo que Ele ficou longe da casa paterna. O que era a grande fome, né? A palavra fala que se abateu uma grande fome naquela cidade. Essa grande fome, né, é o cansaço, a satisfação que são produzidos pelos prazeres materiais. Ora, vamos falar assim, né? Ok, a gente tem um monte de coisa material, mas se a gente ficar só em cima disso, não vai satisfazer. A gente no primeiro momento vai achar legal, vai achar gostoso, vai achar um monte de coisa, mas depois vai sempre faltar. E sempre alguma coisa que está faltando. A gente vê isso muito, na maioria das vezes, nessas pessoas que são extremamente ricas e que de repente, algumas, tem muitas que são voltadas inclusive ao bem, e essas são mais felizes até, mas aquelas que realmente acabaram só se focando no lado material, como a gente percebe que falta algo, elas estão sempre à procura de algo que lhe faça bem, né? Daquela felicidade, e fica difícil de encontrar. Então, essa grande fome é exatamente essa insatisfação que é produzida pelos prazeres materiais. Está faltando esse lado espiritual. O apacentador, essa época de apacentador dele aqui, a gente pode entender como esse período de ajuste para a verdadeira transformação. Ninguém muda da noite para o dia. Tá certo? Por mais que promete tudo e fui. Não é assim. Ele precisou, ao fim da sua atitude toda lá de absoluto, passar esse período para aprender, para realmente cair a ficha, como a gente fala, e tomar a atitude de retornar ao Pai. Então, é o período para que você possa fazer a transformação. E essas condições de trabalho tão horríveis que ele fala no parábola, a gente tem que entender com o doloroso estado de carência espiritual. Porque senão pode dizer que, puxa, então trabalhar é uma coisa ruim. Não, trabalhar não é ruim, não foi o trabalho. O trabalho em si não era ruim, o problema era as condições. E as condições eram tão ruins, significando que ele estava tão carente espiritualmente que as condições que ele se encontrava depois. Mas, o que eu acho assim, de muito lindo dessa parábola é esse pedaço aqui, que é quando ele cai em si. E esse cair em si é muito. Então, é a hora que ele realmente toma consciência do estado evolutivo em que ele se encontra. Ele quem? Ele nós, né? Ele todo mundo. Então, quando a gente cai em si, é quando a gente se enxerga e fala, ok, agora eu preciso agir. Eu vou fazer alguma coisa. Eu tenho que sair da minha ociosidade e tenho que partir para um trabalho verdadeiro, para alguma coisa que realmente retribua, né, o bem,
Então, esse cair em si é exatamente esse momento. Essa busca do amor celestial, quando a gente reconhece essa grandeza que é o amor de Deus por todos nós. Então, quando a gente cai em si, né, que a gente toma essa consciência, a gente tem que agir. Então, a gente alia o desejo de melhoria a fazer alguma coisa. Não tem por onde. Não é só, o cair em si não vai ser apenas, pois é, né, estou errado, e ficar parado ali e não fazer nada. Não. É tomar atitude, pensar, sim, estou errado, mas eu vou ficar aqui sem fazer nada. Eu vou ficar aqui reclamando e nem lastimando a minha culpa. Vou agir. Isso é o pecado. E aí a gente tem outros exemplos clássicos, vamos dizer assim, dessas tomadas de consciência que mudam tanto. Primeiro que a gente pode lembrar é do próprio Judas. Não entendeu? Porque quando ele caiu em si, qual era a ideia de Judas? Judas queria que o reino, que aquela ideia do Evangelho fosse, na realidade, uma grande ideia política, fosse uma transformação política. Né? Porém, quando ele finalmente toma consciência do que ele tinha feito e do que era realmente a palavra, do que era o objetivo mesmo de Jesus, infelizmente já era tarde, porque Jesus já estava nas mãos destruídas. E aí ele acaba até se envolvendo. Mas ele é um exemplo assim incrível de tomada de consciência. Né? Depois a gente vai ter notícias que depois no mundo espiritual ele deve ter se transformado. Mas é nesse momento que ele se transforma. Ele toma consciência. Outra que todo mundo conhece muito bem de Maria de Magdala, né? Porque ela tinha aquela vida também tão desregrada, mas ao encontro do mestre, olhando para o mestre, aprendendo o que ela aprendeu com ele, ela toma consciência daquilo que ela estava fazendo e se transforma, muda a sua maneira de ser. Então ela retoma a sua própria dignidade espiritual. Pedro nega Jesus 3 vezes. Jesus sabia que ele ia fazer isso, mas Pedro nega. Né? Então, e aí quando ele olha para o mestre e vê aquele olhar doce do mestre, né? Como quem diz, está vendo? Eu sabia, né? Enfim, né? Mas eu te perdoo. Ele também cai em si. E aí ele se transforma naquele apóstolo que todo mundo conhece, e aí ele realmente, né, literalmente entra de cabeça no apostolado. E, evidentemente, o caso mais incrível de tomada de consciência e de cair em si, que é de Saulo, né? Essa literal caída do cavalo, né? Que ele tem ao encontro do mestre naquele caminho de Damasco, aí ele cai do cavalo, aí ele realmente cai em si. Né? Ele pergunta, né, o senhor quisesse que eu faça ali, automaticamente, ok, depois ele vai ter todo aquele período de apaceitador, que seria o mesmo período de apaceitador de bodes, vamos dizer assim, né? Para Paulo, que seria aquela época que ele fica no deserto, que é quando ele vai se preparar, que ele vai aprender, que ele vai realmente se transformar, para depois se transformar naquele apóstolo, né? Porque a gente sabe que se não fosse Paulo, talvez o cristianismo não fosse tão divulgado como acabou sendo. Então, esses exemplos aqui são exemplos assim maravilhosos que nós temos dessas tomadas de consciência. Então, olha só, né? Não custa nada a gente também a gente mesmo tomar consciência dos nossos erros e cairmos em nós, né? Não em si, né? Né? Bom, aqui só uma pequena comparação para que a gente possa realmente compreender quem é cada um. O pródigo, ele passou pelo batismo de fogo. Ele foi no fundo do poço. Ele quis fazer, ele foi procurar, ele foi desconhecer, ele foi até o fundo do poço. O outro não aconteceu nada. Ele ficou quietinho na casa do pai lá, então ele não sofreu nada. Mas ele tem um mal muito mais profundo. O pródigo, ele tem qualidades ao lado do defeito, porque alguém que passa por tudo isso, e quando toma consciência de que ele é o único culpado que tem como voltar
voltar humildemente para pedir perdão e pedir um lugar de trabalhador, é porque é alguém que também tem qualidades. Ele não vai ter só defeitos. Em compensação, o egoísta é aquele que tem os vícios, mas não tem vícios, mas também não tem as virtudes. O pródigo, por conta dessas qualidades, por conta desse seu arrependimento, ele vai voltar ao céu. Ele vai ter o seu lugar no céu. O egoísta, ele vai ficar excluído enquanto ele não aprender até aquilo que é o mais importante, que é o amor. Enquanto ele estiver carregado daqueles sentimentos da inveja, do orgulho, do ciúme, do rancor, ele vai sempre ficar de fora. Então, ele só vai voltar aos lugares celestiais quando ele aprender a amar, e amar de verdade. E aí, a gente pode colocar uma frase para cada um deles. O pródigo, essa aqui, Jesus fala, né? Graças te dou, meu Pai, porque escondeste as tuas verdades dos grandes e dos prudentes. E as revelações do pequenino, né? Encaixa perfeitamente a essa posição do filho pródigo. E uma que seria, né, a grande lição para o egoísta é: aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Aqui a gente tem, né? Esse aqui está sempre se exaltando. E enquanto ele estiver nessa exaltação sua particular, ele nunca vai alcançar e nunca vai entrar nesses lugares celestiais, né? Ele vai ser humilhado. E aí o outro não, né? Ele realmente se humilha, né? Ele é tão humilde a ponto de tornar digno um lugar de trabalhador. E aí ele será exaltado. Por isso que ele foi também recebido. E aí, o Emmanuel tem uma frase dele, uma colocação dele a respeito desse filho egoísta. E aí ele fala assim: lendo a parábola com atenção, ignoramos qual dos filhos é o mais infortunado, se o pródigo ou se o egoísta. Mas atrevemos-nos a crer na imensa infelicidade do segundo, porque o primeiro já possuía a bênção dos remorsos que foi. E aí, voltando ao meu comecinho, né, que eu falei da minha confissão ali, que eu tinha a pedra no sapato, lendo isso do Emmanuel aqui, e ele mostrando essa diferença entre os dois filhos, aí eu consegui entender. E aí eu consegui colocar essa parábola como uma das que agora eu realmente gosto, eu realmente consigo entender, e já não acho que, já baixei a bola, já não acho que Jesus estava errado, como eu achava quando era adolescente, né? Então agora, porque realmente, né? O primeiro, né, o filho, pródigo, ele já está arrependido, ele já tem remorso, isso já é um primeiro passo para agir, para fazer as coisas. O outro ainda não, o outro está lá parado mesmo. Então ele é o mais infeliz. Ele com certeza é aquele que ainda vai sofrer muito mais do que aquele que já está no começo, né, da sua transformação, da sua mudança espiritual. E aí, para que a gente tenha também uma grande mudança, tem essa outra frase aqui, que também é do Emmanuel, gente, né, não respeitar Emmanuel, né, poesia pura. Se te sentes ligado da esfera superior, os teus atos e diretrizes, palavras e pensamentos, né, como era o filho mais velho, não te encarceres na vaidade de ser bom. Olha só, na vaidade de ser bom. Não se esqueças, em circunstância alguma, de que Deus é Pai de todos. E se te ajudou para estares com Ele, é para que esteja com Ele, ajudando os outros. Então, não adianta, é tal história, não adianta não fazer o bem, ou não fazer o mal apenas, a gente tem que fazer o bem. Então, se a gente está sendo ajudado, a gente tem que ajudar. Se a gente se liga ao Pai, se a gente já tem esse sentimento, se a gente já consegue entender isso, já consegue aceitar
nos mostra, né, toda a existência de Deus, esse amor de Deus por nós e tudo mais, a gente não pode ficar enclausurado nessa vaidade de se achar bom, de achar que agora, então eu conheço, eu já sei, então já está bom. Não, a gente tem que agir, a gente ajudar o outro, a gente tem que fazer aquilo que a nossa doutrina tanto fala, né? Que fora da caridade, uma salvação mesmo.